Feliz sábado, meu querido irmão, feliz sábado, minha querida irmã. Estamos aqui mais uma vez para recapitular a lição dessa semana. Vamos estudar aqui um tema importantíssimo para a nossa caminhada cristã e nós temos como tema principal desse trimestre Cristo em Filipenses e Colossenses. Então eu já quero deixar aqui a minha sugestão. Se você ainda não adquiriu esse estudo, vou fazer um convite para que você pode adquirir pelo site mesmo da cpb.com.br. Porque é importantíssimo, esse é o nosso alimento diário, é onde nós estudamos mais sobre a palavra de Deus, é onde nós nos preparamos a nível de caráter, de conhecimento para a volta de Cristo. Isso aqui tem sido um alimento espiritual para nós. Então, é importante que você tenha, não só para agora, mas para que você também possa entrar conosco nessa jornada de estudo. Eu quero dar as boas-vindas para você e dizer que no dia de hoje nós vamos estudar um tema extremamente importante. Mas antes, é importante que você entenda que para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui, é porque você está buscando um alimento espiritual. Então, aproveita, clica nesse botãozinho escrito inscreva-se e já coloca você aí na tua lista, já põe esse canal na tua lista aí de favoritos, para que você não perca nenhum canal. Já ativa o sininho, para que todas as vezes que nós soltarmos algum vídeo novo, você possa receber uma notificação. E o evangelho não foi feito para ser vivido sozinho. Então já aproveita e encaminha no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. Aquele irmão, aquela irmã que você está orando, manda para ele, manda para ela, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. É importante porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Ele também começa a mandar para, assim, recomendar para mais pessoas. Então isso também é uma forma de evangelizar. Bom, queridos, toda semana nós trazemos aqui convidados queridos para estar conosco nessa recapitulação. E essa acho que é a parte mais interessante, porque eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com o meu amigo Eduardo e o meu amigo Pedro, e juntos vamos fazer esse estudo junto com você. Então, quero rapidamente dar boas-vindas e pedir, Edu, se apresenta para o pessoal, quem é você, e para quem não te conhece, acho difícil, né, você te conhecer. Bom, Rafa, bom, como você falou, meu nome é Eduardo, sou membro aqui da Igreja do Bosque, né? A gente está aqui na Igreja do Bosque tem por volta de 8 anos, né? Eu acho que a gente está indo para o 9º ano aqui na Igreja do Bosque. E a gente é muito feliz aqui na cidade de São José dos Campos, participando aqui na igreja. E a gente gosta muito de poder ajudar e principalmente falar sobre um tema tão relevante como esse. Eu gosto muito de falar da Bíblia, mas quando o tema é Jesus, é Cristo, aí pega pesado comigo, aí é um negócio gostoso de falar. Eu gosto muito de falar sobre Jesus e é para isso que a gente está aqui hoje. Espero que a gente tenha bons momentos aí com o pessoal de casa. Que legal, é uma bênção ter você aqui nessa mesa, tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso estudo. Mas eu também estou com o nosso amigo Pedro, que é também bem conhecido na igreja, um rostinho bem conhecido, mas para quem não te conhece, Pedro, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Pedro, sou irmão do Luiz, e tá bem mais magro do que eu, aliás, menos gordo do que eu. Eu frequento hoje a igreja do Dom Pedro, né? Aqui pertinho, no bairro do lado. Mas eu já frequentei a igreja do Bosque também. Faz mais ou menos 8 anos que eu saí do Bosque. Não tem nada a ver com a sua chegada, tá? Sim. Não tem nada a ver com a sua chegada. Mas eu fui para a igreja do Dom Pedro tem mais ou menos 8 anos. É onde eu tô servindo a Deus lá. E sou apaixonado por esse tema também. Eu achei que a lição dessa semana foi uma aula de teologia, assim, absurda. Foi incrível, incrível. Consegui aprender. Eu acho que cada dia da semana consegue fazer uma semana de oração para cada dia. Que tamanha profundidade com que Paulo apresenta o tema da supremacia de Cristo. Concordo plenamente, meus amigos. Então, para a gente começar, vamos começar em oração para a gente pedir a presença do Espírito Santo e que possa guiar nosso estudo. Pedro, você ora para a gente, por favor? Sim. Nosso grande e poderoso Deus, gratos somos a Ti por mais um dia de vida e saúde que nos concede. Nesse instante, vamos recapitular o estudo da Tua Palavra que fizemos ao longo dessa semana. Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, daqueles que estão nos ouvindo nesta hora também, para compreender, aceitar e colocar em prática aquilo que é a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, para cada lição nós temos um verso para memorizar. Um verso que é o centro da mensagem. E o verso que nós vamos ler está em Colossenses, no capítulo 1,
a partir do versículo 15, que vai do 15 até o 17. Ele diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois, por meio dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes ou quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Bom, a gente tem aqui talvez das narrativas mais interessantes sobre Cristo, né? Essa declaração cristológica, ela nos traz o entendimento de que Cristo, ele é a figura central, né? Não só do estudo dessa semana, mas quando a gente pega a palavra, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus não é apresentado apenas como um ser intermediário, mas o Salvador, o Criador, aquele que por meio dele tudo foi feito, né? E aí algumas palavras são descritas na lição, e eu quero começar a trazer esse entendimento com vocês aqui, sobre como que Paulo, né, a gente está retomando a carta de Colossenses, então ele tem muito a ver com os estudos que nós já fizemos nas outras lições, e aqui mais uma vez Paulo se preocupa em trazer Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito. Quem é Cristo na visão de Paulo, principalmente para aquele povo, aquela comunidade que vivia os seus desafios da época e que, mais do que nunca, havia a importância de destacar a figura de Cristo como o verdadeiro Salvador, né? O centro de todo o Evangelho. E a lição começa trazendo um pouco sobre essa ideia do Deus invisível, né? A lição fala que quando a gente tira uma foto, a gente reflete uma imagem, né? Quando a gente faz uma escultura, por exemplo, a gente tem uma noção ali de uma imagem. Mas não é esse tipo de imagem que a Bíblia nos coloca. Quando Paulo escreve, ele não quer trazer a ideia de que Cristo ele reflete a imagem de Deus, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo ele revela o Deus. Então, se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer conhecer um pouco do caráter de Deus, a gente quer entender como Deus age, como Deus pensa, como Deus faz, a figura perfeita para isso é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. É isso que Paulo nos traz. Então, é importantíssimo para a nossa caminhada cristã a gente entender essa figura para que a gente consiga, a partir do entendimento da figura de Cristo revelando Deus, entender como isso influencia na nossa vida. Eu queria começar aqui, Du, com uma pergunta para você que vai nortear o nosso estudo, que é o seguinte: por que a revelação de Deus em Cristo ela é tão fundamental para a gente compreender Deus e como ele age na nossa vida? Bom, Rafa, e Pedro também. Bom, primeiro que Deus, por definição, ele não cabe nos nossos olhos e não cabe no nosso imaginário. Se ele coubesse, já deixaria de ser Deus, correto? Então, então a gente é limitado para entender Deus, né? Ele é um ser superior. Então, a gente não vê Deus, a gente imagina Deus. E toda vez que a gente imagina Deus sem Cristo, a gente corre um risco enorme. A gente corre um risco de criar um Deus à nossa própria imagem. A nossa própria imagem. Então, é como se eu não conhecesse o Pedro, né? E alguém ia falar, Rafa, me fala do Pedro, né? E aí eu formo um preconceito do Pedro, mas na imaginação. Eu não sei exatamente quem é o Pedro. Eu imagino. E aí é um risco que a gente corre quando a gente não traz Cristo para a revelação do Deus. Porque a gente trabalha com os nossos conceitos. E aí Cristo, o que ele é? Cristo é o antídoto para a imaginação religiosa. Cristo é Deus dizendo, ó, se você quer saber quem eu sou, olha para mim. É Deus falando, olha para Cristo. Você quer me entender? Olha para Cristo. Então, o caráter de Deus, ele se torna audível e visível através da figura de Jesus Cristo. E olha que frase interessante que eu anotei aqui, eu quero que vocês gravem ela aí. Eu vou falar ela 2 vezes. Sem Cristo, Deus vira conceito. E com Cristo, Deus vira encontro.
Então a gente precisa, Deus, Cristo é assim, sai do conceito Deus e vira um Deus de encontro, um Deus pessoal, um Deus mais próximo, um Deus revelado, né, de maneira... E eu acho interessante que a Bíblia é muito didática, porque Deus, ele fala assim, olha para Cristo. E aí quando Cristo vai conversar na Bíblia, ele fala assim, ó, não olha só para mim. Aí ele é mais didático assim, ele fala, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, e a gente vai compreendendo quem é Deus. Acho que é isso que eu tenho assim para refletir um pouco sobre essa pergunta. E olha que interessante, porque quando Cristo revela Deus, ele não só torna Deus conhecido, mas ele permite que possa ser amado, adorado, né? Cristo. Sim. Deus, ele sempre se revelou para a humanidade de maneiras diferentes. No Éden, ele vinha pessoalmente aqui, né, se relacionar com o ser humano. Mas quando o pecado trouxe impossibilidade de Deus se apresentar em toda a sua glória para o homem, mesmo assim, Deus ainda foi se revelando de forma gradativa. No Antigo Testamento você vê que Deus ele vem se revelando aos poucos para o ser humano, e a expressão máxima da revelação de Deus ela vai ser em nada mais didático, né? Estudando essa semana, em algum lugar eu vi assim, se Deus o Pai tivesse vindo no lugar de Jesus, como ele seria? Seria exatamente como Cristo foi. E ambos são um só. Perfeito. E aí, pegando o gancho, até para que a gente torne o mais prático possível todo esse estudo, Pedro, na sua visão e entender se Cristo é a imagem plena de Deus Pai, isso de fato muda no nosso relacionamento com Deus no cotidiano, no nosso dia a dia? Eu gostei muito da fala que o Eduardo teve, né? Se a gente não conhecesse a Cristo, a gente ia fantasiar sobre quem é Deus. Ia criar. Os pagãos fizeram. Todos os pagãos, eles criaram os seus deuses conforme as suas próprias imagens e semelhanças. Na verdade, Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. É por isso que os deuses pagãos, eles têm tantos atributos que não são divinos, né? Por exemplo, a ira, Deus grego. Deus, ele tem a ira. Só que a ira dele é diferente da ira de Deus, que é uma ira santa. Então essa ira, ela provoca a vingança dele. Então não é um atributo divino isso. Então quando Cristo ele revela Pai, revela Deus pra gente, isso deixa de ser abstrato pra gente. Isso não deixa espaço para eu fantasiar, para eu criar nada. Tá ali. E Cristo, a forma de Cristo viver, a forma de Cristo falar, ele tratar as pessoas, passa a ser um padrão de vida para mim. Cristo se relacionava com o Pai o dia todo, estava em constante oração. Sempre ao fazer um milagre, é com o Pai que ele falava, o Pai que ele pedia. O tempo todo ele estava em oração. E isso traz, para mim que sou cristão hoje, um exemplo muito forte para eu seguir. Porque é muito fácil a gente apontar e falar assim, segue a Deus. É mais fácil se eu mostro o modelo exato. Tá aqui, ó. Eu sei porque eu sou professor, eu dou aula de história. É diferente quando eu falo alguma coisa, das vezes que eu pego e coloco um mapa lá na televisão e mostro aqui, olha só, foi aqui nesse espaço que aconteceu, olha qual país que está aqui do lado. Então passa a dar sentido, passa a dar significado, passa a criar identidade, né? Identidade. Então entender quem é o Pai, como é Deus, através de conhecimento que a gente tem a respeito de Cristo, permite eu me tornar mais parecido. E isso faz parte de todo o processo da redenção. O processo da redenção, ele é um processo, né, o caminho da santificação, ele é um processo em que cada dia mais vai sendo restaurado em mim aquela imagem e semelhança com Deus que foi perdido no Éden com o pecado. Então Cristo vem e revela o Pai para que dentro do processo de santificação eu venha cada dia mais me tornando mais parecido com. E olha que interessante, você falou de
quando eu olho para Cristo, eu consigo entender quem Deus é e fica muito mais fácil. E hoje em dia, não só com as redes sociais, não só com todo esse modernismo, o ser humano tem sempre a tendência de buscar seguir pessoas, né? Sim. E muitas vezes a gente se perde nesse processo. Então, se eu tenho um modelo que é Cristo, que é o modelo perfeito de quem Deus e nele eu consigo enxergar a maneira como eu preciso ser, fica muito mais fácil de distinguir aquilo que é para minha vida e aquilo que eu tenho que abandonar. Porque Cristo passa a ser um padrão de valores, de ética, de moral. Então eu tenho um modelo para eu seguir. Como Cristo agiria nessa situação? Eu só sei como ele agiria se eu me relacionar com ele, né? Então é por isso que a gente precisa sempre estar aprofundando o nosso conhecimento sobre Cristo. E olha que interessante, a lição nos traz algumas palavras quando ele coloca Cristo ali no centro. E uma das palavras que a lição traz, que Paulo coloca na tua carta, é que Cristo é o primogênito. E aqui a gente tem que tomar um cuidado gigante, porque a palavra primogênito, ela pode ser entendida de maneira equivocada. Cristo, ele como primogênito, não é o que veio primeiro, né? Existe algo maior a ser entendido sobre isso. É isso que eu queria trazer aqui para a mesa nesse momento. Então, a parte mais importante é a gente entender que quando Paulo coloca Cristo como primogênito, ele está colocando Cristo no grau de importância, como o mais importante. Não necessariamente o que nasceu primeiro. Até porque vários contextos bíblicos nos dá essa garantia, né? Quantos nomes a gente tem bíblicos que não foram os primeiros que nasceram, mas assumiram a característica de primogênito, que é o que nos traz o entendimento do que Paulo estava dizendo. Então, é uma sociedade familiar, uma sociedade patriarcal que eles viviam. Então, declarar que é o primogênito não necessariamente significa que foi o primeiro filho a nascer, exato, mas é aquele que tem mais importância. É como se fosse uma posição social. Para a época, quem lia isso entendia exatamente dessa forma. Davi era o 8º filho, mas ele é considerado primogênito por conta do próprio Deus fala, o salmista fala, né? Por conta da sua importância, a importância que ele assumiu dentro da obra, dentro do papel do evangelho. Exato. E aí, dentro desse contexto, Pedro, qual que é o problema que surge quando a gente reduz Cristo numa categoria de criatura, que é o que muitas vezes o entendimento pode nos trazer, e não como o mais importante, o ser não criado, mas o próprio Deus que veio para resolver o problema do pecado. Qual que é o problema real que surge quando a gente tem esse equívoco no entendimento? Esse é um problema doutrinário que existe até hoje. Hoje é uma doutrina que chama arianismo. Na verdade, ela é bem antiga, essa doutrina, que é quando você reduz alguns atributos divinos de Cristo. Você dizer que ele não é Deus. Então você tira alguns atributos e você considera ele, não, ele é o primeiro dentro da hierarquia das criaturas. Então você reduz Jesus ao papel de criatura. Isso não é bíblico, você não encontra nada na Bíblia. Inclusive isso é combatido pelo cristianismo desde muito tempo. Paulo, quando ele fala aqui, ele está combatendo também os falsos mestres que ensinam essas doutrinas lá em Colossos. Né? Naquela época isso já era ensinado de maneira equivocada. Por isso que Paulo usa tantos atributos, tantos títulos divinos aqui, sempre relacionados ao Antigo Testamento, para ele afirmar essa posição de Cristo como sendo Deus, como sendo um ser divino. Lá em Gênesis 1, quando diz assim, no princípio criou Deus. A palavra criou, ela vem antes de Deus. A gente tem o costume de falar em português. No princípio Deus criou. A gente fala, esse criou é uma palavra que do hebraico significa bará. Bará é o criar a partir da inexistência. Quando você cria algo a partir do nada. É um criar diferente de quando eu pego um papel, dobro e crio um barquinho. Eu já tinha uma matéria pré-existente. Esse bará, ele é um atributo 100% exclusivo, atributo divino. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai encontrar o verbo bará associado a qualquer ser humano, somente a Deus. Só Deus pode criar. Ok, Deus criou um ser humano à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança foi perdida. Ela foi perdida.
Agora há a necessidade de recriar. Se Cristo não é Deus, ele não bará, ele não criou. E se ele não criou, ele também não vai recriar. Entende a profundidade disso? Cristo não vai recriar. Agora, por acreditar que Cristo é Deus, é uma figura divina, por acreditar que quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, era Jesus, porque João fala isso, né, no capítulo 1, ele era o verbo, ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, estava... Se eu acredito dessa forma, eu acredito que da mesma forma como ele criou, agora pode recriar. Tudo que eu preciso é ser recriado. Tudo que no ser humano precisa é ser recriado. Então, se eu reduzo o atributos de Cristo que tiram ele desse patamar de divindade, eu não dou a ele a chance de poder me recriar. Perfeito. Edu, como que essa ideia e esse entendimento que Cristo é de fato o Criador, foi Ele que criou todas as coisas, como que isso influencia a nossa visão sobre a vida, sobre a história, sobre o futuro, sobre tudo que envolve o nosso dia a dia? Bom, Rafa, primeiro eu diria que ela nos tira do desespero. A gente não precisa ficar desesperado, porque a gente tem um sustentador do universo e um sustentador da nossa vida. Então, Cristo, ele não é um relojoeiro que deu corda no relógio e falou assim, ó, agora se vira, né? Criei e agora as coisas vão andando aí ao léu. Não. Que a lição aqui tem dito para nós é que ele é o nosso sustentador, que a nossa vida ela não é um improviso, né? Nada aqui é sobre improviso. Deus está cuidando de todos os detalhes. O futuro para a gente não é um susto. Deus sabe já o que vai acontecer. Tudo está sob controle de Deus. Tudo está sob o domínio dele. Quer sejam as galáxias ou as moléculas que regem o nosso corpo, né? Tudo está sob o domínio de Deus. Mas você fala assim, mas a gente sofre. Sim, a gente sofre, a gente cai, mas a gente não cai fora do alcance de Cristo. Sabe? A gente cai, mas Cristo está olhando. Cristo está lá, mesmo na nossa queda, mesmo no vale da sombra da morte, as coisas estão sob o controle de Cristo. Então, não existe lugar neutro para Deus. Não existe um lugar, aqui é neutro. Não, Deus, ele nunca perde o controle das coisas. Ele está sob o controle. Muitas vezes a gente pensa nisso, né? Muitas vezes a gente é tentado a pensar que Deus perdeu o controle das coisas, né? Mas isso porque, apesar de Deus estar no controle das coisas, nós vivemos num mundo de pecado. E a dor, ela sobrevém a gente, né? Mas a ideia de que Cristo está sob controle, isso dá sentido para a nossa caminhada, né? Isso dá propósito para a nossa vida. Então a gente sabe quem a gente é, da onde a gente veio e para onde a gente vai. E aí a gente não reduz Cristo a um ser criado, como de fato entende que ele é criador. Ele sendo criador é o único que pode recriar o ser humano, a humanidade, e é o que a gente de fato tanto precisa. Mas Paulo, ele é muito didático. Paulo, ele é muito... A inteligência de Paulo ao revelar Cristo em diversas facetas nos faz entender inúmeras características de Cristo que nos ajudam no nosso dia a dia. E a outra forma que Paulo apresenta Cristo é como a cabeça da igreja, a cabeça do corpo. E quando a gente entende a figura de Cristo como a cabeça, acho que o primeiro entendimento que Paulo quer nos revelar é que a cabeça, ela tem uma característica de ser a que direciona, né? Então, uma figura de liderança. Então, quando Cristo é a cabeça da igreja, Cristo está direcionando como um verdadeiro líder da igreja sobre aquilo que é a verdade. Onde ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, olhem para mim, para que vocês entendam o que verdadeiramente precisa ser feito. Então, para a gente entrar um pouquinho sobre essa parte da lição, a gente poderia separar aqui em dois cenários. Figuras de Cristo como a cabeça da igreja, como a liderança, e também a função dos membros. Se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e o corpo tem vários membros, tem várias funções. Então, como que a gente pode entender isso no nosso dia a dia? Aí eu queria, Edu, já puxando com você, o que significa, de forma simples e prática, a gente reconhecer Cristo como cabeça da igreja
E não só essa figura de cabeça da igreja, o que isso nos traz para o dia a dia? Como que a gente compreende isso na prática? Eu gosto assim, né? E aí Paulo está viajando no cosmos, está viajando no sustentador, é o Criador, é o Todo-Poderoso, né? E aí ele desce para o nível de Colossenses, né? Que era uma igreja. Aí ele fala assim, agora vamos ser prático. Vamos ser prático. Você já entendeu quem Deus é, tal? Agora vamos ser prático. Para a igreja de Colossenses, para a igreja do Bosque, para a igreja de você que está assistindo aí em casa, Cristo é o cabeça. É ele quem deve conduzir. E de maneira prática, o que isso quer dizer, né? Significa que a igreja não gira em torno de mim. A igreja gira em torno de Cristo. A igreja não gira em torno do meu gosto. Porque eu acho que a igreja tem que ser. Não, é Cristo quem é a cabeça. A igreja não é regida pela minha tradição, é regida por Cristo. A igreja não é regida pela minha ferida. Mas vocês têm que me dar atenção, que ninguém me dá atenção. Não, a igreja regida não é pela sua ferida, é sim por Cristo. É Cristo quem é a cabeça, né? É Cristo decidindo o rumo da igreja, mesmo que você discorde. Porque é ele que é o cabeça. Não é ninguém. Ele não precisa concordar com você. Você que tem que concordar com Cristo, né? No rumo da igreja. Isso significa também, e você começou bem aqui, falando, e eu anotei, que o evangelho eu me esqueci bem a frase, mas você fala que o evangelho não é para viver sozinho, né? É para ser compartilhado. E aí significa que a fé cristã, quando ele traz o conceito de Cristo é o cabeça da igreja, ele fala assim, é importante viver em igreja. É importante viver em comunidade. E a gente vive uma geração de desigrejados, né? E a importância de que Cristo traz aqui, de que ele é o cabeça da igreja. Então ele traz que é importante viver em comunidade. Isso é relevante para a nossa vida cristã. Cristo ele não governa indivíduos soltos, ele governa comunidades. Né? Ele governa um corpo, e aí um corpo que tem diversas funções, né? Cada um é diferente do outro. E por isso, quem ama a cabeça, que é Cristo, precisa aprender a viver como corpo, com o corpo. Então não adianta, eu amo a cabeça, mas eu não sei viver como corpo. Cara, tá fora. Tá fora, entendeu? Porque a cabeça e o corpo é coisa junto, é unido. Não tem corpo sem cabeça e não tem cabeça sem corpo, entende? Então a gente tem que aprender isso. Um corpo tem limites, eles têm diferenças. Eu estou falando de igreja aqui, né, para ficar bem claro, né? A igreja ela tem limites, tem diferenças, tem imperfeições. O corpo pode falhar, a igreja pode falhar, mas ela continua sendo o corpo de Cristo. E Cristo continua sendo a cabeça dessa igreja. Então a gente precisa deixar Cristo usar o nosso corpo e nós fazermos parte desse corpo, dessa igreja, dessa comunidade cristã. E você falou um ponto interessante, do o seguinte: viver Cristo, viver a caminhada em busca de entender quem é Cristo, o que ele tem para minha vida, requer mudanças. E é muito mais fácil eu querer mudar o externo do que mudar internamente. Então, é onde as pessoas correm o risco de querer adaptar uma religião e caiba dentro do meu comportamento, aquilo que eu já estou acostumado a fazer. Pô, será que eu vou ter que realmente mexer em tudo isso? Será que eu vou ter que restringir a minha alimentação? Pô, não tem problema, né? É só um alimento, é só um dia na semana, é só... E a gente vai quebrando regras para se adaptar, para ter um evangelho adaptado a mim, né? E entendendo que Cristo é a cabeça e eu sou um membro, eu tenho uma função. E aí eu quero colocar mais um ponto aqui, Pedro, que é o seguinte: eu como igreja, né, fazendo parte do corpo, sendo um membro, eu preciso entender que cada membro tem uma função. E viver em conjunto requer um nível de desafio que faz com que eu precise entender o meu papel, a minha limitação, até onde eu posso ir, o meu limite. Então, na prática, como que essa metáfora do corpo ajuda a gente a entender a diferença entre talentos que a gente tem diversos dentro da igreja, posições, a igreja é organizada em hierarquias. Então, como é que eu vivo isso na prática, no plano que Deus tem para a igreja? É um corpo e uma cabeça. Não é uma cabeça com dois corpos diferentes. É um único corpo. Nesse corpo, você tem uma mão direita, mas você também tem uma mão esquerda. E a mão direita, ela pode dar um positivo, enquanto a mão esquerda dá um negativo. Elas não precisam fazer necessariamente as mesmas coisas, mas faz parte de um mesmo corpo. Está tudo sendo comandado, se assim permitir, pela cabeça.
que é Cristo. Que é Cristo. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa analogia que Paulo faz é porque ele consegue trazer a unidade dentro da diversidade. A gente está falando de dons aqui também, né? As pessoas têm dons diferentes. O meu dom, por exemplo, não é trabalhar com crianças. Então não adianta eu querer trabalhar no Ministério da Criança como um professor, sabe, da escola sabatina, porque não é o meu dom. Eu tenho outros dons, então eu vou me dedicar a isso. Mas eu não posso acreditar que esse meu dom ele é inferior ao outro dom. Porque cada parte do corpo ela tem a sua função. A mão, por exemplo, entrando nessa analogia, viajando um pouco nessa analogia, a mão, por exemplo, ela está sempre aparecendo lá na frente da igreja porque ela está segurando o microfone. O pé não, o pé está dentro do sapato. Mas se o pé não tivesse se levantado e se movimentado junto com as pernas, essa mão não teria ido lá na frente falar. Então, dentro dessa estrutura que é o corpo de Cristo, a função de cada um, quando você reconhece o dom que você tem, você desenvolve aquele dom, tudo isso vai se somando e vai alcançar a eficácia na propagação do evangelho. Então, cada um precisa entender que não existem dons superiores, dons inferiores, no sentido de, o trabalho dele é mais importante do que o meu, e teve uma comissão agora, e eu fui escolhido para ser um diácono, enquanto o outro foi escolhido para ser um ancião de igreja, um diretor de escola sabatina. Não, todos têm a mesma importância ali dentro. Então, eu até anotei aqui, e quando você consegue entender isso, isso impede você de se tornar orgulhoso, que eu assumo. Mas isso também impede você ter aquele sentimento de interioridade. Puxa, cargo que, né, prestígio. Porque na verdade, quando se trata de corpo de Cristo, todos os órgãos têm a sua extrema importância para o funcionamento. Avançando aqui na lição, até porque o nosso tempo é muito rápido, a lição também traz Paulo apresentando Cristo como princípio. E dentro dessa figura como princípio, ele quer dizer que não só ele deu o início de tudo, mas ele deu o início da nova criação e por meio da ressurreição, e aí ele trabalha um pouco da ressurreição, que Jesus sendo o primogênito entre os mortos, ele garante e a autoridade dele sobre a morte através da ressurreição. Então, essa teologia que Paulo traz sobre a ressurreição é muito importante para a gente entender o papel da ressurreição. E aí, ainda contigo, Pedro, eu queria entender o seguinte: como que a ressurreição de Cristo fortalece a nossa esperança? Porque se eu não olho a ressurreição de Cristo como esperança, eu fico literalmente perdido no caminho. Então, como que eu consigo olhar para a ressurreição como a nossa verdadeira esperança do dia de hoje? Moisés, quando foi ressuscitado, porque Moisés foi ressuscitado, quando Moisés foi ressuscitado, eu costumo dizer que foi uma nota promissória que foi assinada. Porque ele foi para o céu, mas nada garantia a permanência eterna de Moisés no céu até aquele momento. Quando Jesus morreu, o véu rasgou, ele disse uma frase: está consumado. Aquela frase que ele disse, está consumado, Ellen White fala do desejar de todas as nações, que aquela frase foi ouvida pelos mortos nos sepulcros. E esses mortos, eles ressuscitaram. No entanto, o texto bíblico de Mateus, olha o que diz aqui. Diz assim, Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Olha o que ele fala no 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade. Então a morte de Jesus, ela realmente, quando Jesus fala está consumado, realmente aqueles mortos, eles escutaram de dentro dos seus túmulos, Jesus dizendo que está consumado. Mas foi só a partir da ressurreição de Jesus que eles puderam sair de dentro da sepultura. Então eu acredito que assim, minhas duas avózinhas já descansam hoje no Senhor. Só porque Cristo ressuscitou, porque ele foi o primeiro a participar da ressurreição eterna, uma ressurreição para a vida eterna. Só por isso, elas vão ter um dia a oportunidade de ressuscitar também. Amém. E a ressurreição é um selo da supremacia de Cristo. Lu,
o que impede, na tua visão, o cristão de viver essa supremacia, essa autoridade de Cristo no seu dia a dia? Olha, Rafa, na maioria das vezes a gente não vive na supremacia de Cristo, não é por conta de um pecado escancarado ou por causa de uma rebeldia explícita. Muitas vezes é algo mais sutil, é uma fé deslocada do centro. É aquele estado perigoso onde Cristo ainda é importante, ele é importante em nossa teoria, mas ele deixa de ser decisivo na nossa prática, né? Então a gente tira o lugar de Cristo na nossa salvação, na nossa caminhada. É como se o futuro ainda estivesse aberto. E a gente sabe que o futuro não está aberto. E a gente quer, às vezes, se colocar no lugar de Cristo, tirar a supremacia dele e diminuir o papel da graça, né? E aí a salvação ela deixa de ser um favor para nós. A gente tira e aí a graça ela deixa de ser graça, ela passa a ser recompensa, né? Então podia até mudar o nome, porque para muita gente a graça não é graça, é recompensa. Eu faço algo, então eu diminuo Cristo, né? Na verdade eu coloco Cristo em dívida comigo. Eu falo assim, ó, eu fiz, agora me paga, né? E aí a gente tira essa supremacia de Cristo. É a teologia do bom velhinho, que de bom velhinho não tem nada. A gente tá aí no Natal, passou o Natal há pouco, o bom velhinho chega para você e fala assim, você foi um bom menino? Você fez tudo certo? Então você merece o presente. Mas aí, o bom velhinho não é tão bom assim, né? A gente, então, porque o mérito está em quem? Está na criança, né? Então, a gente diminui a supremacia de Cristo quando a gente acha que Cristo deve alguma coisa pra gente. E Cristo não deve nada pra gente. Nós, né, que somos salvos pela graça. Então, a gente precisa reconhecer a supremacia de Deus, reconhecendo a sua graça salvadora. Quando a gente deixa a graça de lado, a gente não reconhece a supremacia de Cristo em nossa vida. Fantástico. Para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu queria trazer o seguinte entendimento. A obra da cruz, ela não é apenas um ato de perdão individual, ela é o que reconcilia todas as coisas. É isso que a lição vai nos trazer. Du, como que a cruz nos ajuda a entender melhor o grande conflito e o plano da salvação de maneira bem objetiva? Como que a gente entende isso olhando para a cruz dentro desse cenário que a lição nos traz? Bom, a cruz ela mostra que Deus ele não venceu o conflito fugindo dele. Ele foi para a guerra, ele foi para a batalha e ele foi para cima mesmo. A cruz ela não foi uma derrota, né? E a primeiro momento, talvez, para quem estivesse lá, parecia ser uma derrota. Mas ela não, ela foi uma exposição, mas uma exposição para o universo. A cruz, ela não salva só os indivíduos, ela reposicionou o universo. O universo estava em desarmonia, tinha um pedacinho lá que estava em desarmonia. Aí a cruz vem, né, e restaura essa fratura cósmica que havia no universo, que afetou a harmonia do universo. A cruz, então, foi uma demonstração pública perante todos os seres inteligentes do universo, todas as inteligências criadas por Deus. Ela estabeleceu para sempre a justiça e o amor de Deus. Todos perceberam lá, na cruz, a justiça e o amor de Deus, garantindo que uma rebelião como a que aconteceu no planeta, ela nunca mais vai acontecer. Ou seja, a pior maldição que poderia acontecer se tornou na melhor bênção. A morte de nosso Salvador é a maior bênção, a garantia de que nós não passaremos novamente por uma rebelião dessa, né? E Satanás exigiu de Jesus lágrimas, exigiu dor, humilhação, exigiu sangue. E Jesus olhou e falou assim, eu passo. Ó, até arrepia aqui. Se é por eles, eu passo. Deus desceu a essa terra na figura de Jesus Cristo, né? E pagou o preço. E isso não pode diminuir a importância que Deus e Cristo têm para nós. Não. E de maneira prática, Pedro, o que significa viver uma vida, agora que a gente tem a reconciliação na cruz, o que significa viver uma vida reconciliada com Deus? Lá no tabernáculo, no santuário, depois no templo, existia um véu. Esse véu ele servia para separar o povo da presença de Deus. No momento em que Cristo morre, esse véu ele é rasgado. O que isso indica pra gente? Ele é rasgado de cima a baixo. É o próprio Deus que rasga esse véu. Isso indica assim, agora já não há mais nenhum véu que separe vocês da minha presença. Por meio de Cristo, vocês podem me acessar pessoalmente agora. Estou disposto a voltar a conviver com vocês como eu convivi lá no paraíso. E eu estou disposto a viver isso pela eternidade. Agora vocês conseguem.
por meio do sacrifício de Jesus. Que linda lição, né? Infelizmente o nosso tempo voou. Temos aqui que encerrar esse papo tão gostoso, mas eu quero deixar o convite para que você não desligue a transmissão, porque nós vamos entrar aqui e fazer a transição agora para o culto, mas quero deixar o reforço da importância de você ter isso aqui como teu alimento espiritual diário. Olha quantas lições a gente conseguiu tirar dessa semana, como Paulo trouxe a figura de Cristo como Salvador, como Criador, como Redentor, como o reconciliador de todo o pecado, e isso nos enche de esperança, de que vai valer a pena no final. Por mais difícil, por mais desafiador que seja, viver nesse mundo é temporário. Cristo um dia vai voltar e Ele quer você morando com Ele no céu pela eternidade. Então, para que a gente possa se preparar para a volta de Cristo, adquire tua lição, faça teu compromisso diário de estudo, para que você se alimente e esse alimento te prepare para reencontrar com o nosso Cristo. Para que a gente encerre, eu vou pedir para você fazer uma oração e ao final da oração a gente faz a transição ali para que a gente continue esse sábado abençoado e de lições para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, muito obrigado pela figura acessível de Jesus Cristo, que é nosso Salvador, é quem sofreu por nós e é quem nos ama mais do que qualquer pessoa nesse universo. Obrigado pelo esse amor imenso, que foi capaz de suportar toda a humilhação e dor, para que possamos ter acesso à felicidade e à felicidade plena. Ajuda-nos a reconhecermos cada dia a tua graça e a aceitarmos o dom da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você continue tendo um sábado abençoado e que na semana que vem você esteja aqui de novo com a gente para continuar o nosso estudo e a nossa série que chama-se Cristo em Filipenses e Colossenses. Um abraço no coração, um bom sábado, até mais.